Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao nosso canal, Palavra do Reino de Deus. Nele você encontrará cortes de pregações que irão te aproximar ainda mais de Deus e edificar a sua fé. Aproveite e já se inscreva em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos para a palavra. São alguns princípios da semeadura e ceifa, além do que já abordamos, que colhemos aquilo que semeamos e colhemos a proporção do que semeamos. Algumas questões que eu e você precisamos considerar. A primeira delas, dentro desses elementos agora já mais genéricos que eu quero destacar, é que há um tempo até a colheita. E a gente precisa entender isso. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se você vai lá, falar na semeadura e colheita literal, planta um grão hoje, né, do que quer que seja, amanhã você está colhendo isso? Não. Existe um tempo para a colheita. E a Bíblia está dizendo que mesmo quando fazemos o bem, a gente vai colher no tempo certo. Mas o texto diz: se não desanimarmos. Tem muita gente que interrompe o processo de semeadura, que desiste da colheita, né? E a Bíblia está mostrando que eu e você não podemos animar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2 diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. ênfase, depois de muitos dias, não de uma vez. De vez em quando alguém fala: pastor, o que é lançar o pão na água? Né? Eu pego, em vez de comer, eu jogo na água. Eu falo: olha, não é literal, né? Alguns acreditam que quando você olha para a nação de Israel, você vê que eles incorporaram muito do comportamento dos egípcios, onde eles viveram por mais de 400 anos, né? A prática de embalsamar os seus mortos era uma delas. Mas, por exemplo, muitos falam a respeito do delta, né, lá do Nilo, aquela região bem frutífera do Egito, que uma das formas que eles tinham de semear o trigo não era apenas arando a terra e saindo plantar. Há comentaristas que dizem que muitas vezes eles jogavam, né, a semente, o grão de trigo na água, porque o próprio rio levaria, e à medida que elas iam encostando nas margens, que era um solo bem fértil, aquilo simplesmente ia brotando e frutificando. Não tem como dizer com toda certeza se esse é o significado, mas isso é uma das possíveis explicações que para mim faz muito sentido, né? Você está lançando a sua semente e você sabe que em algum momento isso não está perdido, não foi jogado fora, vai dar resultado. Mas o texto continua e diz assim: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então vamos pensar junto. Quando falamos sobre gestão material e financeira, há uma sabedoria bíblica na administração. Essa sabedoria significa que a gente deve sempre ter uma mentalidade de provisionamento. Qual foi a revelação que Deus, por meio de José, deu a Faraó? Aproveite o tempo da abundância, das vacas gordas. Guarde recursos para o tempo da escassez, das vacas magras, né? Infelizmente tem gente que passa uma vida inteira gastando o que ganha. Mesmo na época das vacas gordas, gasta tudo. E não trabalha com provisionamento. Quando chega momento de dificuldade, está em desespero. E o curioso é que as pessoas sempre falam assim: surgiu o imprevisto. Eu falo: olha, o imprevisto tem esse nome porque você não podia prever o que ia acontecer. Mas uma coisa é previsível: haverão imprevistos. Então, mesmo que você não preveja quais são, você pode prever que eles vão acontecer. E para isso a gente se organiza. A gente trabalha com provisionamento, com reserva. Então, é sábio administrar sua vida com essa perspectiva. Mas Deus está dizendo: você não sabe o que vai acontecer no futuro. E é bom você se precaver quanto ao futuro. E uma das formas não é só o dinheiro que você guarda consigo. Tudo aquilo que você repartiu com o maior número de pessoas é um plantio, é uma semeadura. E lá na frente, quando surgirem necessidades, você tem um crédito de colheita. Então, pastor, com qual provisionamento eu trabalho? Eu digo os dois. Eu aprendi com o tempo que eu posso guardar o recurso de forma literal. E eu posso investir no meu futuro, semeando na vida de pessoas, porque a colheita é inevitável. Mas é importante que a gente saiba também que há um tempo. Os resultados não vêm de imediato. Quando meus filhos eram pequenos e começaram a ver esses resultados, eu dizia: olha, tem coisa que você planta, ela nasce rápido. Tem árvores, por exemplo, que elas demoram muito para crescer e desenvolver. E eu dizia muitas vezes para eles: tem coisas que vocês estão participando da semeadura e vão colher. Eu dizia: mas tem coisas que os filhos de vocês, meus netos, vão colher.
Então, ao longo de uma vida, nós vamos sempre estar olhando para esses princípios e entender, existe um tempo. Esse tempo não tem uma única matemática que explica. Não é apenas porque não há resultado imediato. Tem créditos que Deus guarda, né, de acordo com o seu conhecimento prévio de todas as coisas, que Deus guarda para a hora certa. A Bíblia fala que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa, o tio de Esther, ele tomou conhecimento de uma conspiração para tirar a vida do rei. E ele simplesmente, para não ser cúmplice, porque quando você sabe de algo errado e não denuncia, você é cúmplice, ele vai lá, expõe a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi salva. Alguém fez alguma coisa para agradecer esse homem? Não. Essa é a hora que alguns crentes ficam meio amargurados. Eu fiz algo, ninguém nem disse obrigado, algo que eu e você, quando entendemos as leis do reino de Deus, precisamos saber, não importa se alguém vai te agradecer. Tem um Deus vendo todas as coisas. E toda semeadura tem colheita. Quando você olha para Amã, se torna um inimigo pessoal de Mardoqueu, com a intenção de destruí-lo. Quando ele decide fazer isso, já tinha construído até a forca para enforcar o homem. Na noite anterior, o rei perde o sono. E alguns eventos não são aleatórios. Tem o dedo do nosso Deus soberano. Esse cara não consegue dormir, não tem televisão, não tem internet, né? E ele decide um entretenimento maravilhoso. Pede para alguém ler as crônicas do reino, né? Eu fico imaginando que diversão para a madrugada. E esse camarada pega justamente o relato de como Mardoqueu desbaratou a conspiração. O rei pergunta: o que é que foi feito para recompensar esse cara? O cara que está lendo diz: nada. Como nada? Não, se fosse feito estaria registrado. Não tem nada registrado, não fizemos. O rei olha e diz: não pode ficar assim. Quando é que vem o crédito do plantio? Na hora da necessidade. Eu tenho visto coisas que eu fiz para ajudar outros. E muitas vezes a gente vai tomar escolhas e decisões, e teve momentos onde eu senti uma direção de Deus, de fazer investimentos na vida de pessoas. Então, por exemplo, estava me organizando com Kelly a longo prazo, como podemos fazer para depois de ter ofertado a nossa casa, voltar a ter a casa própria, a gente cheio de planos. Mas eu lembro de uma ocasião que eu tomei conhecimento de uma pessoa, né, que se ela não fosse ajudada, ela ia perder um consórcio, todo o dinheiro investido, e o Senhor falou comigo: ajuda. Eu pensei, ele não se precaveu para o imprevisto dele. Eu me precavi, agora tem que pagar a conta dele. O Espírito Santo disse: reparte com 7 e até com 8. Você não sabe o que é que vem depois. Você não sabe quando e como vai precisar. Falei: vou te obedecer, né? E falei para aquela pessoa: como eu posso te ajudar? Ele falou: pastor, eu não quero tomar vantagem do senhor, não adianta o senhor me emprestar dinheiro que eu não tenho para devolver, porque a coisa está feia. Ele falou: o que podemos fazer? Eu te vendo o consórcio de uma forma bem justa. Eu não queria consórcio, mas naquele momento entendi que era a forma de ajudar. Fizemos a transação. Isso me aconteceu 2 vezes, com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Mal sabia eu que na hora certa que eu mais precisasse, aquilo viria. Eu lembro que uma dessas pessoas era muito próxima, de confiança, e ficava no meu pé: pastor, vamos transferir esse negócio. A gente tem que dar exemplo. Esse negócio não fica para depois, mesmo que a gente tenha testemunha, que se um de nós faltar, a coisa não para assim, é melhor resolver. E eu fui enrolando ele, até que um dia o Espírito Santo falou comigo. Acordei de manhã, ele falou: liga para fulano, faz a transferência do consórcio hoje. Eu pensei: está um dia corrido. Ele disse: faça hoje. Liguei para a pessoa, falei: ó, te vira, eu estou na correria, vou espremer aqui meu horário, você esprema o seu. Entramos num acordo, fomos lá. 3 da tarde, fizemos a assinatura, transferimos o consórcio. 3h40 eu fui contemplado. Na hora que eu mais precisava para adquirir a nossa casa, estava lá aquele crédito. Então, a colheita pode não vir depressa, mas a colheita sempre vem. E quando seguimos a direção de um Deus que sabe, tem informações privilegiadas que você não temos, a coisa é bem diferente. As pessoas perguntam: mas pastor, como exatamente funciona? Eu respondo com 2 palavras: não sei. Eu não preciso entender como tudo funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, nós lemos: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Repita comigo: sem que ele saiba como. Eu não preciso entender de germinação
para desfrutar o resultado? Eu só preciso plantar. Então não importa se é um leigo como eu e muitos de vocês no assunto da germinação, ou se estamos falando de um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação. Eu, sem saber muita coisa, posso plantar e ter o resultado, que é a colheita. Ele, sabendo tudo que sabe, se não plantar não vai colher. Porque a colheita não vem do quanto você entende o processo. Vem se você pratica. E tem muito crente que quer ficar entendendo as coisas antes de andar nelas. Se eu e você decidimos andar no que Deus determinou, vai dar resultado com ou sem entendimento. Então, algo que eu tenho compreendido é que eu não preciso entender todo o processo, só praticá-lo. Mas que envolve tempo, envolve. Jesus continua e diz: a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, a Bíblia diz: a terra por si mesma frutifica. A gente não precisa entender o processo. Agora, precisamos lembrar que o processo não é de resultados instantâneos. Eu já tive situações onde eu fiz uma coisa num dia, no dia seguinte a colheita veio. Mas isso não é o padrão. Tem coisas que ao longo dos anos, né, eu tenho colhido. Então tem coisas que eu plantei 30 anos atrás, estou colhendo agora. Tem coisas que eu colhi com menos tempo. Pastor, quem determina o tempo? Não sei. Eu só sei que a gente precisa ser paciente. Outra coisa, devemos semear com intencionalidade. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, esse é um dos versículos que rege a minha vida, todo o meu comportamento em todas as áreas. Jesus diz: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo o que você quer que te faça, faça aos outros. Lembra do efeito bumerangue que nós falamos? Tudo que vai e volta. Então alguns apenas dizem: eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Ou seja, ele se abstém de um comportamento ruim porque ele não quer ter uma colheita ruim. Mas a Bíblia não fala só para você não fazer algo ruim porque você não quer que volte. A Bíblia mostra que eu e você podemos intencionalmente fazer coisas boas porque queremos que essas voltem. Então tudo o que querem que os homens vos façam, fazer a eles. Um dia uma pessoa estava comigo e ela falou assim: cara, nesse fim de semana eu já te vi ganhar pelo menos uns 10 presentes diferentes. Eu falei: deve ser bom ser amado. Eu senti uma dor naquele comentário. Falei: por quê? Ele falou: eu raramente ganho presente. Eu falei: antes da gente avaliar a consequência, vamos na causa. Você costuma dar presente? Não, não ganho nada, também não dou. Eu falei: existe uma lei espiritual que é a lei de dar e receber, não é de receber e dar. Eu falei: você vai passar uma vida inteira esperando acontecer para fazer e não vai nem receber, muito menos fazer. Porque esse negócio de depois que eu tiver eu faço, gente, isso é conversa mole. Jesus disse: quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no pouco será infiel no muito. O cara não consegue ser generoso quando tem pouco. Vai deixar de ser avarento a hora que tiver muito e tiver gostando daquilo que pegou na mão? Fala sério, né? Então assim, nós precisamos entender essas verdades. Eu olhei para ele e falei: olha, se você permanecer perto de mim tempo suficiente, você vai ver que a maioria dessas coisas que eu ganhei não vão para aqui, vão ser redistribuídas, vão ser canalizadas. Agora, quanto mais se semeia, mais se colhe, e é impossível não experimentar essa lei, mas nós podemos experimentá-la com intencionalidade. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu fiz uma mobilização de alguns irmãos da igreja que eram mais próximos, que eu tinha liberdade para falar isso, e falei: olha, estou sentindo Deus me incomodar em relação a algo. Eu creio que nós temos que investir numa boa educação para os filhos de um missionário que está lá no campo, na linha de frente, e que não teria recurso para isso. E se tivesse, nunca botaria dinheiro nisso, por causa das outras necessidades que tem lá. E seria a última coisa no orçamento dele, se é que entraria. Mas Deus está me incomodando. E aí nós podemos fazer e bancar o que ele não faria. Então nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos dar o estudo dos filhos. E um desses irmãos falou: pastor, acho seu coração lindo, conta comigo, estou dentro. Ele falou: mas só me preocupo com uma coisa. Eu falei: qual? Ele falou: o senhor não tinha que estar juntando dinheiro para o estudo dos seus filhos? Ele disse: o senhor não vai confiar nesse sistema educacional falido. O senhor tem a visão para ele, sabe do plano e o propósito. Eu falei: não, eu estou me organizando de uma maneira que vai ficar progressiva em fazer minhas reservas aqui. Mas eu falei: quando eu faço algo pelos filhos dos outros, estou fazendo pelos meus. Porque tudo que você planta, você colhe. O cara falou: eu acho bonito, mas eu acho que o senhor está espiritualizando, né? Eu falei: daqui a um tempo você vai ver. Eu lembro quando
e a pessoa está sentada aqui hoje enquanto eu falo, mas a gente nunca entrega nomes. Quando Israel completou 14 anos de idade, só iria para a faculdade aos 18. Ele ganhou uma bolsa completa da faculdade nos Estados Unidos. Aí essa pessoa falou, tô lembrando daquilo que você falou. Eu falei, você está lembrando agora, eu nunca esqueci. Eu só não sabia exatamente quando e como viria. Mas essas sementes, elas sempre dão resultados. E a gente tem essas informações para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Eu citei antes falando do tempo. Vou citar de novo com um versículo a mais para falar de intencionalidade. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimamos. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele diz, já que tem colheita, por isso vamos fazer o bem. Então há uma expressão de amor pelas pessoas, há uma revelação do caráter generoso de Deus, como temos trabalhado em várias outras reuniões. Eu me preocupo que a gente lembre disso, para não parecer que nós estamos apresentando o princípio como se fosse mera barganha, mas ao mesmo tempo Deus diz, entendeu os princípios, tem o coração correto, saiba de uma coisa, você também vai colher resultados. E nós podemos fazer isso com intencionalidade. Durante toda a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas em qualquer circunstância, não importa se estamos falando do ministério, de vida espiritual, qualquer relação, pode ser uma comercial, como eu gostaria que me tratasse. Então por que é que eu vou dar uma de esperto e passar a perna em alguém se eu não quero que façam isso comigo? E se eu ajo dessa forma, é certo que agirão comigo. Mas se por outro lado, você olha o Jacó dando uma desperto com o irmão e daqui a pouco encontra um sogro que dá nó em pingo d'água, e conseguiu ser mais esperto do que ele. Lá na frente viria Deus mudar a sua sorte. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então escolha um plantio correto. E a última coisa que eu quero destacar, persistência também é necessária. Lembra que lemos Eclesiastes capítulo 1, lança o teu pão sobre as águas, verso 2, reparte com 7 até com 8. No versículo 6, o texto diz assim, semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Às vezes alguém me pergunta, pastor, o que o senhor acha que foi a semente que determinou essa colheita? Eu falei, não sei, foi tanta semente. A Bíblia diz para semear de manhã, depois da tarde de novo, não fica de braço cruzado, não perca a oportunidade. E você não sabe qual vai dar resultado, ou se as duas. Então, eu não consigo determinar se a colheita veio da semente da manhã, se veio da tarde, se é a combinação das duas. Mas uma coisa que é certa, o resultado vem. Então, a gente pode, além de ter intencionalidade, entender que isso envolve recorrência, persistência, é um estilo de vida. E quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, na hora certa, a colheita virá. E como eu disse, a hora certa envolve tempos e circunstâncias que eu e você não temos todo o conhecimento, não temos toda a clareza. Mas algo que é certo e seguro, o efeito bumerangue, a lei de dar e receber está aí. Tudo o que nós fazemos pelas pessoas acaba voltando. Então, como eu falei antes, vou repetir isso, não se limita ao aspecto material e financeiro, desde aquilo que falamos, desde o nosso comportamento, a maneira como tratamos os outros, mas também todo o comportamento e o trato nessa perspectiva material. Quando a Bíblia diz que o generoso será abençoado porque se compadece do pobre, quando diz reparta com 7, até mesmo com 8, a gente precisa entender que no plano de Deus, ainda que você não seja egoísta e saia do centro, não existe como não colher resultados, porque nós servimos a um Deus que é justo, Ele não é injusto. Então o que você faz, o que você planta, você colhe. É só uma questão de tempo. Quando você escolheu o que plantar, você determinou qual a colheita. Quando você escolheu quanto plantar, você determinou a dimensão da colheita. E no processo, é importante você lembre a necessidade de paciência, a necessidade de persistência, E independente de entender ou não entender o processo, que a gente sempre tem essa percepção de que deve haver intencionalidade. Você recebe essa palavra? Vamos orar.
Assentado mesmo, eu gostaria que você pudesse ter um tempo e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pelas leis imutáveis do teu reino, estabelecidas pelo Senhor, e muitas delas, ainda que não plenamente, podemos reconhecer e que nos têm sido reveladas por meio da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não falha, que não pode mentir. Pai, nós queremos clamar graça e favor do alto. Não apenas, como já oramos no início e insistimos nisso agora, não apenas para que haja um entendimento espiritual, mas, Pai, nós oramos por aquela liderança personalizada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a andar com a clareza de entendimento, com a clareza de percepção dessas verdades, e que no dia a dia o Teu Espírito não apenas nos lembre, mas nos guie no sentido da aplicação. Nós clamamos graça, favor do alto, em nome de Jesus. Amém.